Eu acho que são dois. Eu acho que a gente precisa entender e estar perto das manifestações, mais ou menos como aconteceu em 2013, que foi um divisor de águas quando o Mídia Ninja estava com o celular lá do lado, filmando tudo, etc. Mas eu acho que tem um segundo momento, que depois que você está na rua, que esse é o papel do jornalismo também, de você se afastar do que está acontecendo, depois que você testemunhou e ouviu as pessoas, e ver de cima e tentar entender quais são os interesses, contextualizar o que cada lado está pedindo, abordar o tema de uma forma desestereotipada e mostrar toda a complexidade que está em jogo. Eu acho que jornalismo não é ativismo, né? Então você tem o papel do jornalismo, que é estar lá no meio para ouvir as pessoas e o que está em jogo, a tensão, a emoção dos manifestos, mas depois você tentar se afastar e tentar explicar para as pessoas o que está em jogo e os lados que estão sendo disputados, as questões que estão sendo disputadas de uma forma mais afastada. Eu acho que deu espaço, eu acho que deu bastante espaço, comparado com já estava descolada de 2013, que foi aquele baque e foi realmente um susto e se cobriu de uma forma equivocada e depois teve que se mudar o percurso por causa dos erros que foram cometidos, tal. Mas eu acho que 2014 já se chegou um pouco com esse olhar de que não dava para ser ingênuo na cobertura e já tinha um olhar mais experiente de que o maniqueísmo de baderneiros versus manifestantes pacíficos, essas linguagens que eram mais comuns em 2013, eu acho que em 2014 já se buscou ser menos ingênuo na descrição dos fatos, porque já se conhecia 2013 e já percebeu que esse tipo de cobertura já tinha uma crítica muito grande nas redes, né? Então, as redes sociais tiveram um papel importante de ombudsman da imprensa. Então, eu acho que a própria imprensa foi muito agredida pelos manifestantes, né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado. Óbvio que, não estou dizendo que foi o ideal, e óbvio que questões relacionadas a direitos e a forma como como a polícia agiu, tudo isso poderia ter sido abordado de maneira mais crítica, né? Porque muitas vezes se vestiu a camisa da Copa e olha o evento que vai ser transmitido pela Globo, então, enfim, se tinha um olhar otimista sobre o evento e meio que defendendo o evento, né? Então, por causa disso, você tem uma visão naturalmente distorcida. Mas eu digo os jornais, principalmente, ou mesmo os portais que os repórteres que já passaram por 2013 e estão cobrindo em 2014, você já tem uma visão menos ingênua e uma visão mais escolada de pessoas que têm uma vivência, de jornalistas que têm uma vivência no que aconteceu e que já tem uma narrativa e uma descrição mais madura sobre como cobrir isso. Bom, primeiro foram apresentados a nossa polícia, né, que agiu assim, na periferia ela age muito pior, né? Então você tem 40 anos de história de ação da polícia que, enfim, agindo, acreditando que a violência é uma forma de você lidar com a desordem, né? Isso há 40 anos, nas periferias é muito pior. Agora, eu acho que também é necessário problematizar e contextualizar isso, porque eu não, assim, não necessariamente que tenha uma visão estratégica e deliberada das forças de segurança contra a imprensa, porque eu acho que eles são tão desorganizados que eles não têm condição de fazer isso. O que eu acho é que existe uma tensão nova hoje, que é até decorrente dessa grande quantidade de gente cobrindo e muita gente fotografando, muita gente filmando, muita gente filmando por celulares, etc., que você já não tem mais aquele peso da instituição, o Estadão, a Folha, a Globo. Todo mundo está lá e você não sabe quem é do Estadão e quem é um Mídia Ninja ou quem é um... Então, se perdeu um pouco, interessante que se perdeu um pouco o respeito, vamos dizer assim, com os jornalistas, principalmente com as imagens, né? Então, as imagens eram uma denúncia muito forte, né? Os vídeos, tá? Então, muita gente apanhou, principalmente cinegrafista e fotógrafo.
Quebrar a câmera era uma estratégia, dar cacetada na câmera era uma estratégia. Naquela tensão e uma estratégia de tropa de rua mesmo, sabe? Ao mesmo tempo eram imagens excelentes para denunciar a truculência, né? Então foi um momento de tensão, muito jornalista, às vezes tinha mais jornalista que manifestante em algumas ocasiões, né? Então era um circo também ao mesmo tempo, era uma cena midiática também, e ao mesmo tempo é irônico que nessas manifestações, e os Black Blocs representaram isso de alguma forma, é que a imprensa, a gente não consegue escapar dessa armadilha. Para a gente abordar a manifestação tem que ter violência, senão não sai no jornal. A violência é a notícia, ou o quebra-quebra é a notícia. Então a gente ficava nessa armadilha em busca de truculência, em busca de confusão. E os policiais também caíam nessa armadilha, então era quase um... a gente alimentava um monstro que depois nos devorava e ao mesmo tempo a gente não saía desse círculo que foi se desgastando e foi perdendo força porque virou uma coisa meio repetitiva e sem sentido. Foi perdendo sentido porque era violência, 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 confusão, confusão, confusão. E qual era a causa? A causa era pouco discutida, né? Ficou mais o circo do que a discussão política sobre os protestos. Então, quando veio 2014, eles também já estavam escolados, né? E testaram algumas estratégias. Teve aquela manifestação que prendeu 200 pessoas que estavam sentadas, né? E aí, sob a alegação de... Então, você prende alguém que não está cometendo um crime, que é algo anticonstitucional, e que eles alegavam que era a partir de uma percepção de suspeição, e tinha toda uma discussão jurídica para justificar esse tipo de atitude, levava todo mundo para a delegacia, e aí assustava as pessoas de alguma forma. Você tinha também o inquérito civil que foi instaurado, e que as pessoas eram chamadas na época das manifestações antes, algumas pessoas que eram suspeitas de integrarem os Black Blocs ou mesmo os movimentos sociais, eram chamadas para prestar depoimento no dia da manifestação, na hora da manifestação. Então isso, de alguma maneira, colocou as pessoas meio com um certo receio, fora as prisões que aconteceram, né? O Fabi Deck, por exemplo, que foi preso injustamente, sob uma alegação falsa de que ele importava uma bomba. Esses tipos de arbitrariedade também aconteceram. Eu acho que isso, de alguma forma, deixou as pessoas com um pouco mais de medo, e eu acho que aquilo que eu falei, além disso, houve um desgaste, porque a violência ficou sendo repetitiva, e a violência, com a entrada em cena dos Black Blocs como protagonistas, eu acho que a violência parecia um fim em si mesmo, não um meio para se discutir política como foi na época do MPL em 2003, que era uma estratégia, tinha toda uma outra discussão de estratégia de rua e tal. Então acabou de alguma maneira sendo mais efetiva, né? Sendo mais cirúrgica e tendo efeitos mais precisos, assim. As pessoas, realmente a Copa aconteceu, né? E além de tudo, depois quando a Copa engrenou, todo mundo ficou anestesiado e feliz, porque a Copa estava um astral legal, né, das torcidas, um monte de gente aqui, aí virou clima de festa e a coisa perdeu o fôlego mesmo, né?